Bom, o Ciência em Curso era uma revista projetada para ser audiovisual, né? Que era produção científica e de extensão. Vocês lembram? Partiu de um grupo de pesquisa, que era divulgação de ciência, divulgação de conhecimento científico. E também teve a ver com os nossos trabalhos em mídias. Então, nós tentamos fazer essa produção a partir de grupos de pesquisa da própria Unisul, inicialmente, para ver como que os grupos, juntamente conosco, produziam a sua própria imagem, e a gente gravava em vídeo, fazia textos. O principal suporte era a fotografia e o vídeo, né? Exato. E a ideia era mostrar o processo da ciência, né? Não e problematizar exatamente o jornalismo de divulgação que a gente via na mídia, na grande mídia. Isso. Que era sempre o pronto, né? Não o processo. Exatamente. Foi aí que partiu a ideia. Exatamente, como se a ciência fosse sempre um produto acabado. E a gente queria mostrar o processo, incluindo nesse processo erros, tropeços e mudanças de rumo que tem a ver com a pesquisa, né? O primeiro grupo foi o da psicologia, que falava sobre subjetividade do emprego, né? Trabalho. Isso. E a gente esperava um resultado que foi totalmente ao contrário do que a gente tinha pensado, né? Ou achava que sabia, né? Na verdade, nós pensamos que com um microfone na mão e uma posição diante da câmera, o próprio pesquisador poderia construir um dizer, um lugar de fala enquanto pesquisador. Mas como esse lugar de fala não existia para ele, nem para a grande maioria, né? Porque o cientista nunca está nessa posição, e é a mídia que faz a mediação justamente, então ele tomou o lugar da mídia e ele fez a sua própria exposição da pesquisa como se fosse o jornalista cobrindo uma pesquisa. Porque a ideia era dar voz ao pesquisador, né? Mostrar o processo dele. E aí ele mostrou exatamente que nem a mídia. Ou seja, um processo colado ao discurso de divulgação de ciência. Não era nem o pesquisador. E quando que mudou essa perspectiva? Então, porque na verdade tudo isso que nós estamos falando agora já foi resultado de análises que nós próprios fizemos e junto com os nossos orientandos a respeito do material pronto já desse grupo, né? Não foi uma coisa que a gente percebeu imediatamente. Da segunda vez, nós procuramos um grupo que trabalhava com informática, explicamos o que tinha acontecido e pedimos que não fosse, que ele procurasse não estar no lugar esse da mídia, que ele falasse de um lugar mais acadêmico, científico. E aí ele colou no discurso pedagógico. Isso, e aí deu uma aula. Uma aula. E aí a gente também não é isso. Mas interessante, como a gente estava mostrando o processo, nós também mostramos o nosso próprio processo de pesquisa. Isso, para exatamente. chegar ao que a gente quer. O que é exatamente esse lugar de fala de um pesquisador. E aí a gente teve a grande ideia no terceiro grupo, que foi de acompanhar a pesquisa acontecendo no campo da pesquisa. Quer dizer, não era um pesquisador falando sobre a sua pesquisa, mas era um pesquisador fazendo a pesquisa. Nós fomos a campo junto com a pesquisadora. E aí fez toda a diferença nesse momento, porque o processo estava acontecendo, né? Isso, era um processo de arqueologia. Arqueologia, né, em Laguna. A professora Deise estava com um grupo dela fazendo escavações. E aí o que aconteceu? Um dos meninos do grupo achou um artefato dentro de uma escavação que não pertencia àquela civilização. E aí foi a dúvida e a gente disse, é isso que a gente tem que mostrar. Isso, porque naquele momento eles ficaram com essa pergunta, né? Por que esse artefato está aqui nesse lugar, não deveria estar? E aí começaram a elaborar hipóteses que poderiam responder, né? Aquela dúvida. E essas hipóteses justamente constituem, né,
a matéria-prima da pesquisa, né? Então a gente chegou assim ao ponto, e dali para frente todos os outros grupos foram divulgados desta forma, procurando essa mesma lógica da dúvida, do trabalho em campo e da construção das hipóteses enfim, todo o processo que leva a um resultado, né? Foram muitos grupos, muitos números, inclusive em determinado momento nós resolvemos expandir para um conhecimento não científico e fizemos um subprojeto, digamos, né, um projeto articulado a esse que foi feito à mão, a partir de experiências com saberes locais não científicos, mas que fazem parte da economia local, né? Então, e nesse momento também os vídeos foram ganhando mais espaço no modo de divulgar esses conhecimentos, não foi? Isso mesmo, saiu o texto verbal. Feito à mão era só vídeo, né? Então a gente fazia, por exemplo, teve uma pesquisa sobre produção de ostras, que foi, ouvimos o pesquisador da UFSC, né, outros pesquisadores, e aí fomos numa fazenda de ostra com um produtor, né? E ele mostrou como é que ele fazia sem ter esse conhecimento científico. Isso. E é bem interessante, isso foi feito à mão e a parte científica ficou para a revista. Ciência em Curso. Isso. Também fizemos sobre a erva mate, fizemos sobre a produção de cachaça, sobre cerâmica, enfim, foram vários números, né? Então, essa história do Ciência em Curso, ela foi uma história que gerou muita produção de artigos, dissertações, teses, e que nos acompanhou por uns 4, 5 anos, eu acho, né? Foi por aí. E agora nós estamos, então, querendo transformar esse projeto e, enfim, articular a outras práticas do programa. Agora, a ideia da revista é não apenas mudar o suporte dela, mas recuperar o que era de genuíno na própria ideia da revista, dos primeiros trabalhos, que era pensar a ciência em curso. Só que agora pensando uma filiação teórica para isso, ou seja, a gente não vai trabalhar com a divulgação de qualquer projeto de pesquisa em outras áreas do conhecimento, mas pensar justamente no escopo das ciências da linguagem e aí dentro da ciência da linguagem pensar nos trabalhos de análise do discurso. Não é isso? Exatamente, já que a revista agora vai estar vinculada a um evento periódico que nós temos que congrega grupos de pesquisa do país inteiro em análise de discurso. Então, a partir dessa produção dos grupos é que a revista vai poder ser então alimentada, né, com esses trabalhos, né? Então, o seminário, você diz que é Seminário Discurso, Cultura e Mídia, que nós já realizamos há 4 anos, ele é feito a cada 2 anos. Aqui no Unisul, agora nos 2 últimos eventos, tivemos o apoio do IEL, da Unicamp, né? E que reúne grupos de pesquisas em 6 eixos temáticos: arquivo e tecnologia, corpo e equívoco, mídia e memória, escolas e leituras, cultura e política. Interpretação e materialidades. E agora, para a primeira edição, a gente está pensando em trabalhar nessa primeira edição da revista, nesse novo formato, o corpo e equívoco, mídia e memória e arquivo e tecnologia. São os 3 contemplados com as pesquisas apresentadas durante o evento, tanto nas mesas como nos simpósios. Isso, que são resultantes de pesquisas, né? É importante pontuar nessa relação aí que a gente pensou em transformar o próprio evento nesse laboratório da revista Ciência em Curso, porque a gente entende que as discussões que são feitas nas mesas e nos simpósios são da mesma ordem daquele funcionamento do campo de pesquisa
quando a gente fazia experiências no primeira roupagem, assim, vamos dizer, da revista. Né? Exatamente. Isso mesmo. Mesmo porque nas mesas a gente sempre procura trazer alguém que faz um contraponto à análise do discurso, de modo que a gente tenha uma polêmica, né, que naquele mesmo momento pode estar gerando reflexões inéditas em função dessa aproximação, né, com esses outros pesquisadores. Por outro lado, os simpósios também, que serão temas diurnos dessa nova perspectiva da revista, textualizam as pesquisas que estão em andamento. Né? Ou seja, a gente não tem a pesquisa como um produto, senão sempre pensada aí no processo e na discussão das perguntas. Né? Como foi o caso do corpo equívoco, né? O corpo equívoco, né, na mesa obedeceu a mesma lógica de pensar alguém da AD e alguém de fora. Interessante também porque, pensando a relação do corpo, ambas as abordagens que estão ali pensam essa relação de um corpo enquanto linguagem, né? Mesmo pensando pelo viés discursivo. E na mesa que tivemos mídia e memória, a gente trabalhou muito com a memória que a mídia produz, né, sobre as notícias, sobre os acontecimentos, e teve como contraponto a questão também do fake news, né, das fake news, que está tão em voga na questão do jornalismo. Para quem que trabalha no jornalismo, né, como é que é esse funcionamento. Então, é um contraponto bem interessante, né? É isso. Bom, pessoal, então esse é um trabalho coletivo e nós contamos com a sua presença, inclusive colocando seus comentários aqui sobre os vídeos que você vai poder assistir nesse nosso canal, e que você se inscreva no canal, porque eventualmente cada temática vai gerar outros trabalhos durante o ano que não são exclusivamente aqueles apresentados no seminário. E aí nós vamos postar aqui para você nos acompanhar na temática que mais te interessa, ou em mais de uma temática, enfim. Contamos então com a tua presença.